Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 15ª rodada da Bundesliga. Mas antes de fazermos as análises da 15ª rodada, bora fazer um review da nossa lista da 14ª rodada, onde tínhamos separados uma entrada em back, uma em lay e uma em over. O nosso back era a favor do Bayern, o Bayern que acabou sendo sacolado pela equipe do Frankfurt, né? O Bayern teve posse de bola, teve controle do jogo basicamente, só que enfrentou um adversário que fez muito bem o que se propôs a fazer, né? Que é o caso do Frankfurt, que era se postar mais de forma reativa e quando tivesse a posse de bola tentar explorar os contra-ataques e conseguiu fazer muito bem. O Bayern foi melhor no jogo, mas acabou sendo goleado pela equipe do Frankfurt. Bela partida do Frankfurt, por sinal, né? Belo resultado, digamos assim. E agora vamos ver se o Frankfurt vai conseguir engrenar agora nessa Bundesliga, porque era uma equipe que vinha jogando bem abaixo das expectativas. O nosso Lei, ele era a favor do Union Berlin contra o Gladbach. A gente teve um jogo bem ruim aqui, digamos por sinal, entre o Union Berlin e Gladbach. O Union Berlin fez um gol ali logo aos 20 minutos, né? A gente teve um início de jogo bastante truncado. Antes de acabar o primeiro tempo, a gente teve alguns cenários, né, onde parecia que o Gladbach ia encaixar ali algum certo padrão, mas ali passava ali 3 minutinhos, o Union Berlin já tinha uma posse de bola ofensiva. Foi um jogo muito difícil de trabalhar. O Union Berlin acabou vencendo a partida por 3-1 e o nosso over era a favor do Stuttgart contra o Leverkusen, né? O jogaço da rodada. A partida terminou empatada por 1-1 e a gente teve uma grande janela para poder trabalhar esse back Stuttgart no primeiro tempo, né? Esse terceiro gol do jogo não saiu por detalhe, né? O Stuttgart acabou abrindo o placar, só que não foi ali naquela janela inicial de muita pressão do Stuttgart na partida. E o Stuttgart no segundo tempo acabou tomando um gol muito rápido ali, né, com menos de 2 minutos, e acabou sentindo demais o gol da equipe do Leverkusen. Mas o jogo terminou 1-1 e o nosso over não veio entrar, mas foi um jogaço de bola esse Stuttgart e Leverkusen, duas equipes que vêm encantando muito nessa temporada. Então agora bora lá, sem mais delongas, iniciar as análises dessa 15ª rodada. Aqui nessa sexta-feira, às 4h30, já temos o jogo entre o Gladbach contra o Bremen. O Gladbach decepcionou muito na última partida contra o Union Berlin, só que o Union Berlin ele é um nível acima aqui da equipe do Bremen, né? Se a gente for analisar o elenco tecnicamente, no mais que o Union Berlin está abaixo na tabela do que a equipe do Bremen, a gente vai ter o Union Berlin ainda reagindo nessa competição, porque tem um elenco mais qualificado, diferente do Bremen, que possui um elenco bastante limitado e deve brigar aí contra essa degola aí até a última rodada. E aqui, jogando em casa, né, a gente deve ter um Gladbach exercendo aquela pressão da equipe mandante, né? O Gladbach tem um elenco mais qualificado, no mais que está jogando muitas partidas abaixo das expectativas, mas aqui a gente tem um cenário muito interessante para a gente poder tentar trabalhar esse back nessa sexta-feira. E vai ser aqui o nosso primeiro back desse Café com Apostas, que vai ser esse Gladbach, que tem uma odd de 1,96. Temos que só tomar um pouco de cuidado com os contra-ataques do Bremen, mas acredito que à medida que o tempo for passando, cada vez mais a gente vai encontrar o Gladbach próximo do gol jogando dentro de casa e deve ficar muito confortável para a gente buscar aqui esse back nessa casa de 1,96. E o nosso próximo jogo agora é no sábado, o Bochum, que vai enfrentar a equipe do Union Berlin. O Union Berlin que surpreendeu na última rodada, né? Não jogou bem assim, né? Mas conseguiu a vitória, que era o que a equipe esperava, né? Começar a encontrar os caminhos das vitórias. Venceu a equipe do Gladbach jogando em casa e agora tem um jogo onde o Union Berlin pode tentar engrenar na temporada. O Union Berlin fez uma partida, digamos que ruim no meio de semana contra a equipe do Real Madrid, mas quase conseguiu vencer a equipe do Real, né? A equipe do Union Berlin fez muito bem o que se propôs a fazer, né? Que era jogar de forma reativa. E aqui agora a gente tem que ver como que esse Union Berlin vai reagir no restante da temporada. O Union Berlin que já caiu fora da Champions, né? Ficou na última colocação do grupo e agora só basta a Bundesliga para a equipe do Union Berlin. É um jogo extremamente difícil, né? A gente tem um mercado bastante parelho entre as equipes. A gente tem o Union Berlin que tem um elenco tecnicamente superior que a equipe do Bochum, só que trabalhar contra o Bochum é muito complicado pelo estilo de jogo da equipe do Bochum. No mais que o Bochum
perca a maioria das suas partidas, está contra o Bochum, trabalhando no match odds. É uma situação delicada, porque você acaba sofrendo muito calor da equipe do Bochum pelo estilo de jogo da equipe, e aqui ainda também a gente não tem aquele União Berlim convincente na temporada. É um jogo que eu vou preferir pular. Vamos acompanhar melhor aí os próximos jogos do União Berlim para ver se a equipe consegue dar uma engrenada, para ver se a gente consegue tentar buscar algo a favor deles nas próximas rodadas, mas é um jogo que eu vou pular. Nosso próximo jogo é o mais, que vai receber a equipe do Heidenheim, duas equipes que devem brigar até a reta final da temporada contra o rebaixamento. O Heidenheim é uma equipe que subiu agora da segunda divisão para a primeira, o mais vem batendo na trave aí temporada após temporada nessa briga contra a degola, e aqui a gente tem um mercado, né, dando um grande favoritismo para a equipe do mais no mod de 1,69. Esse mercado ele está extremamente baixo pelo futebol que a equipe do mais vem apresentando. A gente pode considerar que o mais possa ter um elenco, às vezes, um nível acima da equipe do Heidenheim, mas pelo futebol das equipes, esse mercado não justifica essa odd aqui do mais no mod de 1,69. Só que é difícil, né, a gente tentar buscar qualquer tipo de correção na partida, porque a gente deve ter o mais, né, tentando exercer aquela pressão inicial da equipe mandante na partida. A gente deve ter a equipe do Heidenheim jogando mais de forma reativa na partida. E aí, você tentar buscar essa correção pode ser um tiro no pé, né? No mais que o mais, tudo indica, né, que esse lei mais aqui é um excelente viés para vir trabalhar essa partida, né? Porque o mais tem um dos piores ataques do campeonato, a equipe não vem jogando bem. Só que do outro lado, né, você tem o Heidenheim, né, que é um time que não passa tanta confiança assim também. É um jogo que eu vou preferir pular. Se você quer vir para tentar buscar essa correção de odd do mais na partida, tome só um pouco de cuidado, né? Principalmente nos primeiros 10, 15 minutos de partida, onde o mais deve exercer aquela grande pressão da equipe mandante. Não acredito que a equipe do Heidenheim deve controlar ali as ações do meio de campo. Basicamente, o Heidenheim deve abdicar ali do seu jogo, né? Deve jogar mais atrás da linha da bola. Mas é um jogo que eu vou pular, não me agrado, acho essa odd extremamente baixa. E para buscar uma correção aqui, tendo que depender muito do estilo de jogo do Heidenheim, é um jogo que eu também não gosto e não vou com nenhum viés aqui para essa partida demais contra o Heidenheim. E o nosso próximo jogo é o Darmstadt contra a equipe do Wolfsburg. Darmstadt, que é o lanterna da competição, é uma equipe que subiu agora nessa temporada para disputar a elite do campeonato alemão, mas não conseguiu reforçar bem, não vem encontrando um bom estilo de jogo, né? É uma equipe que peca muito no seu setor ofensivo, né? É uma equipe que erra muitos passes, erra muitos lances e acaba comprometendo demais, né, o rendimento ofensivo da equipe. O Darmstadt, que tem um elenco limitado e deve brigar aí até a última rodada contra Mainz, Colônia, Heidenheim, Werder Bremen e a equipe do Wolfsburg, para ver aí quais equipes vão ser as 3 rebaixadas para a próxima temporada. É um jogo extremamente difícil, né? A equipe do Wolfsburg tem um elenco mais qualificado, mas vem jogando abaixo das expectativas, né? A equipe não vem mostrando um bom rendimento dentro de campo. Então fica difícil a gente traçar algum cenário aqui para esse jogo, né? Se a gente fosse só olhar a questão do elenco das equipes, tudo tendenciaria para a gente tentar buscar algo contra a equipe do Darmstadt, mas a equipe do Wolfsburg não vem apresentando também um bom futebol, né? Vem jogando abaixo das expectativas. Então é um jogo também carne de pescoço, é um jogo difícil de trabalhar, é um jogo 100% para leitura, né? O Darmstadt vai jogar em casa, vai tentar exercer alguma pressão na partida, né? Principalmente quando tiver a posse de bola ou ali nos primeiros minutos de partida. E a gente não tem ali muita válvula para o lado da equipe do Wolfsburg, né? Que tem um bom contra-ataque, mas é uma equipe também que peca bastante na parte de propor o jogo. Então é um jogo que eu vou preferir pular. Vamos só acompanhar, é um jogo literalmente para leitura. E o nosso próximo jogo agora é o Wolfsburg, que vai receber a equipe do Dortmund, né? A equipe do Wolfsburg, que engrenou uma boa sequência de resultados, está na 9ª colocação, mas tem um elenco muito limitado também aqui nessa Bundesliga. Tem um estilo de jogo que não me agrada muito. E aqui vai pegar agora uma pedreira que é a equipe do Dortmund, né? O Dortmund que vinha entrando nas suas partidas nos 110 volts, conseguiu engrenar na Liga dos Campeões, já se classificou para as oitavas de final e agora o Dortmund vai focar aí nesse final de ano, né? Nessa
Bundesliga, né, para tentar se recuperar na tabela, porque sabe que é importante, né, não deixar o pelotão dos 4 primeiros se desgarrar muito. E aqui é uma grande oportunidade para o Dortmund contra a equipe do Wolfsburg. A gente tem um mercado numa odd 2 para o Dortmund, uma odd muito interessante. Não tem como a gente não vir para essa partida para buscar esse viés Dortmund, né? Pelas partidas que o Dortmund apresentou nas últimas rodadas da Liga dos Campeões. O Dortmund estava focando mais a Champions nessas últimas rodadas, só que agora só vai ter aí esse campeonato alemão nesse final de ano para poder focar. E aqui a gente vai ter o Dortmund tendo a posse de bola, tocando bola no campo ofensivo do Wolfsburg, né? A gente vai ter a equipe do Wolfsburg jogando 100% ali mais de forma reativa. É basicamente esperar ali, né, o início do jogo para ver a postura do Wolfsburg. Pode ser que o Wolfsburg tente exercer aquela pressão da equipe mandante na partida, mas à medida que o tempo for passando, o Dortmund deve controlar as ações do jogo, vai ter a posse de bola e vai estar cada vez mais chegando perto do gol. E eu não vou deixar escapar esse back Dortmund, que tem uma odd de 2. Eu vou listar aqui no nosso Café com a Aposta, nosso segundo back, que é esse Dortmund contra a fraca equipe do Wolfsburg, numa odd de 2. Se você quiser optar por trabalhar o Lei Wolfsburg, também é uma boa opção, né? Eu vou para esse jogo para trabalhar contra a equipe do Wolfsburg. Se o Dortmund estiver controlando as ações, estiver finalizando, né, estiver próximo do gol, eu vou optar por trabalhar em back. Se o Dortmund estiver tendo só o controle do jogo, vai ser também muito confortável trabalhar esse lei a equipe do Wolfsburg para poder buscar aí uma boa correção nesse mercado na odd de 3.7. Mas é só tomar cuidado, né, no início do jogo para ver como que esse Wolfsburg vai se postar em campo. Mas à medida que o tempo for passando, o Dortmund vai cada vez mais controlar as ações do jogo. E o nosso próximo jogo agora é o RB, que vai receber a equipe do Hoffenheim. Briga pela parte de cima da tabela. O Hoffenheim, que é uma equipe que está jogando acima das expectativas, né? Me surpreendeu bastante a equipe do Hoffenheim nessa temporada. Só que aqui tem um jogo muito difícil a equipe do Hoffenheim, né? Vai enfrentar a equipe do RB. O RB que, nas partidas que perdeu aqui no Campeonato Alemão, foi por detalhes, né? Porque a equipe vem jogando muito bem, né? A equipe do RB vem jogando muito bem, como a equipe do Leverkusen, como a equipe do Stuttgart, como a equipe do Bayern. Foram jogos que, por detalhes, a equipe do RB não conseguiu a vitória. E aqui a gente deve ter a equipe do RB controlando completamente as ações da partida. A equipe do RB tem um elenco tecnicamente superior que a equipe do Hoffenheim. E eu vou listar aqui também, eu vou vir para essa partida com esse viés de buscar esse back RB numa odd de 1.47. Temos que só tomar cuidado, né, com o contra-ataque da equipe do Hoffenheim. O Hoffenheim possui boas válvulas de escapes no seu elenco, só que se o Hoffenheim não estiver conseguindo contra-atacar, fica muito confortável trabalhar esse back RB. Se o Hoffenheim estiver toda hora conseguindo chegar no campo ofensivo por meios de contra-ataques, aí eu já vou preferir ficar de fora. Mas eu acredito muito que a gente deve ter uma grande pressão da equipe do RB, o RB conseguindo anular as principais válvulas de escape do Hoffenheim. E eu vou com esse viés aqui de buscar esse back RB numa odd de 1.47. E agora vamos lá para os jogos de domingo. O Freiburg vai receber a equipe do Colônia. O Freiburg, que engrenou em uma sequência de 2 vitórias nas últimas 2 partidas, né? Venceu a equipe do Mainz, que vai brigar contra o rebaixamento, e venceu a equipe do Wolfsburg, né, que possui um elenco tecnicamente um pouco inferior também. O Freiburg que vem jogando abaixo da expectativa, né? Existia uma expectativa maior para o Freiburg nessa temporada. E aqui vai enfrentar a equipe do Colônia que vai brigar até a última rodada aqui contra a Degola, uma equipe que muito limitada, né? Já veio brigando contra o Degola em temporadas passadas, a equipe não se reforçou e vai mais uma vez brigar até a última rodada contra essa zona da Degola. A gente tem o mercado dando uma odd de 1.88 para o Freiburg. Um mercado, digamos, justo, né? Por o Freiburg jogar dentro de casa e ter um elenco mais qualificado que a equipe do Colônia. É mais um jogo que eu vou vir com esse viés para buscar esse back Freiburg na partida. A equipe do Colônia é uma equipe que tem um estilo de jogo, né, mais naquela bola longa, mas não está conseguindo encontrar o seu estilo de jogo nessa temporada. A gente vai ter o Freiburg tendo maior volume de jogo, tendo a posse de bola. E se o Colônia não estiver conseguindo encaixar seus chutões na partida, vai ficar muito confortável trabalhar esse back Freiburg na partida. Então aqui eu vou listar o nosso próximo back, que é esse back Freiburg, numa odd de
1,88. E o nosso próximo jogo é agora do líder Leverkusen, que vai receber a equipe do Frankfurt. O Frankfurt que sacolou o Bayern na última rodada, né? Pode ter dado ali uma virada de chave, né, para o Frankfurt nessa temporada, né, que vinha jogando abaixo das expectativas também. Só que aqui a pedreira é muito grande, né, que é o Leverkusen. O Leverkusen está muito empolgado, né, em tentar, em sonhar com esse título da Bundesliga. O Leverkusen que veio de 2 tropeços, né, mas tropeçou contra o Dortmund e tropeçou contra o Stuttgart, né, 2 grandes equipes na temporada, né? O Dortmund é uma grande equipe e enfrentou também aqui um Stuttgart fora de casa, né? Onde teve a possibilidade de ganhar. O Stuttgart que vem tendo aí um excelente rendimento dentro de campo, 2 resultados, digamos que normais. Só que aqui agora, jogando dentro de casa, o Leverkusen tem a boa oportunidade para poder tentar, né, manter essa diferença para o Bayern de Munique nos pontos, né? O Bayern que tem um jogo a menos em relação à equipe do Leverkusen. Só que aqui a gente tem um mercado, né, dando uma odd de 1,43. O Leverkusen já nos mostrou muitos padrões nessa casa da odd de 1,43 nessa temporada, né? O Leverkusen basicamente encaixa o padrão de Beck em quase todas as suas partidas. É basicamente uma equipe que está igual ao Stuttgart, né? Em todos os jogos a gente vai encontrar bons cenários para poder trabalhar esse Beck Leverkusen. E aqui não tem como deixar escapar esse Beck ao 1,43 do Leverkusen. No mais que a equipe do Frankfurt tem um elenco qualificado também, né, diferente de muitas outras equipes aqui da Bundesliga, mas pelo estilo de jogo do Leverkusen, né, a gente não tem como ficar de fora desse Beck, porque a gente vai encontrar cenários do jogo, né, momentos do jogo, onde o Leverkusen vai estar exercendo aquela imensa pressão no jogo, e aí em algum momento, né, esse gol acaba saindo, então não tem como a gente ficar de fora, né, desse Bayer Leverkusen no modo de 1,43. É basicamente esperar o jogo começar e tentar buscar essas janelas aí de grande pressão do Leverkusen, onde a equipe do Frankfurt não vai estar conseguindo contra-atacar, e tentar buscar esse gol no jogo. E o nosso próximo jogo é o Bayern de Munique contra a equipe do Stuttgart. Briga pela parte de cima da tabela, né? O Stuttgart que junto com a equipe do Leverkusen é uma equipe que basicamente em todas as suas partidas a gente encontra boas janelas para poder trabalhar a favor do Stuttgart. Só que aqui o Stuttgart vai pegar uma pedreira, que é a equipe do Bayern de Munique, né? O Bayern que sofreu uma goleada na última rodada e, querendo ou não, né, alguém tem que pagar o pato, né? E será que vai ser o Stuttgart que vai pagar o pato da última goleada do Bayern? Difícil. O Stuttgart tem um elenco muito organizado. O Stuttgart é uma equipe que sabe propor muito bem o jogo, é uma equipe que sabe jogar muito bem de forma reativa. E aqui a gente tem um mercado, né, dando uma odd de 1,46 para o lado do Bayern, né, contra uma equipe que vem jogando muito bem, que é a equipe do Stuttgart, uma equipe que contra-ataca muito bem. O Bayern sofreu demais os contra-ataques na última rodada e o treinador do Stuttgart não é bobo, né, ele vai acompanhar, né, o jogo do Bayern na última rodada, né, e muito provavelmente a gente vai ter o Stuttgart tentando explorar demais as válvulas de escape nos contra-ataques. O último jogo que o Stuttgart fez contra uma grande equipe no campeonato alemão, jogando fora de casa, que foi contra a equipe do RB, o Stuttgart começou o jogo indo para cima da equipe do RB, né? O Stuttgart jogou muito bem naquela partida, conseguiu abrir o placar, só que aí depois veio a jogar completamente de forma reativa e acabou sofrendo uma goleada. Eu não vou listar esse back Bayern na nossa lista, né? Não quero vir para esse jogo com esse viés de buscar esse back Bayern na partida. Mas se você quer vir buscar esse viés de back Bayern, tome cuidado com a postura do Stuttgart na partida. Acredito que o Stuttgart deve vir para jogar mais de forma reativa. O Stuttgart vindo para jogar de forma reativa. Se não estiver conseguindo encontrar as válvulas de escape nos contra-ataques, vai sim ficar confortável, trabalhar esse back-buy, mas se a gente tiver um Stuttgart encontrando válvulas de escape no contra-ataque, ou o Stuttgart tendo momentos do jogo onde vai tentar incomodar o Bayern, né, ou tentar avançar um pouco sua marcação, eu já não gosto dessa odd de 1,46, aconselho a ficar de fora. Muito provavelmente a gente deve ter essa vitória do Bayern na partida, mas para a gente trabalhar o nosso trade esportivo, é um jogo que tende a ser muito difícil nessa odd de 1,46 do Bayern, então é mais um jogo que eu vou preferir ficar de fora. E assim finalizamos as nossas análises da 15ª rodada, lembrando
que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é o McChange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando no McChange. E a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para nós brasileiros. Espero ajudar demais vocês com as análises desse final de semana. Temos uma lista cheia de backs aí, né? 5 backs para esse final de semana. E assim encerramos mais um Café com Apostas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.